E defendo, então, que a gente pense, que se represente o corpo masculino nessa chave do fetiche. Que apareçam mais homens seduzindo, né? Seja no cinema, seja na literatura. Homens que despertem o desejo. A gente pode pensar nesse despertar do desejo como esse poder mágico aí do fetiche. Por que eu proponho que isso é diferente do modo que é tão denunciado, inclusive, né, pela crítica feminista de como os homens representam as mulheres? Porque a sedução vem muito de se adequar ao paradigma, se adequar a uma norma, e a partir de então os homens aí pensam o que eles querem pensar. Já a ideia de fetichizar o corpo masculino me parece simplesmente assim, não, a gente não está querendo usar, né, pensar nesse corpo como um objeto, né, que nos permite, então, sermos sujeitas. A gente está pensando nesse corpo como uma coisa que realmente nos afeta enquanto corpos, que fazem com que a gente saia da experiência cotidiana banal e que a gente fique desconfortável, no final das contas. Se com um pouco de exagero a leitura de um romance é uma espécie de alucinação, em que a pessoa que lê experimenta a vida de personagens em um universo ficcional, quantas vezes as mulheres alucinaram ser homens? Esse é um dos pontos de partida de O Homem Não Existe, Masculinidade, Desejo e Ficção, da Lígia Gonçalves Diniz, crítica literária e professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Nos ensaios do livro, ela discute como essa alucinação, movida pela hegemonia masculina no campo literário, molda a subjetividade das mulheres. Mas, antes de tudo, ela questiona de que forma ler como um homem por tanto tempo influenciou como ela se vê no mundo. No livro, a Lígia busca inverter os termos usuais da equação de gênero e refletir o olhar masculino de volta para os homens, discutindo, por exemplo, como obras de ficção incorporam a obsessão falocêntrica de tantos de nós e narrativas elogiosas do homem em fúria, supostamente dominado por altas doses de testosterona. Na nossa conversa, a Lígia insistiu que trazer a noção de corpo para esse debate é essencial e defendeu que escritores misóginos e obras machistas não deixem de ser lidos, entre outros motivos, porque isso permite conhecer o inimigo por dentro. Eu sou Eduardo Sombini e este é a Ilustríssima Conversa. Lígia, é muito bom ter você aqui, seja muito bem-vinda. Eu me diverti muito lendo o seu livro, né? Ele tem um espírito muito leve, muito engraçado, mas eu confesso que eu senti um certo estranhamento no começo da leitura, né? Eu queria falar disso com você, porque provavelmente tem a ver com a linguagem que você usa, que é algo que aparece logo de cara para quem tem contato com o seu livro, né? Porque a sua escrita é muito direta, muito franca, né? Completamente diferente da linguagem empolada daquele acadêmico que se coloca no pedestal, né? E pretensamente analisa o objeto com distanciamento, com objetividade, né? Você não se coloca como essa observadora imparcial, muito pelo contrário, acho que esse é o maior mérito do seu livro, né? E a sua escrita reflete isso, né? Com um tom muito mais confessional, mais íntimo. Então tem histórias do seu marido, a fixação dele com o cabelo, histórias das suas amigas, né? De nudes não solicitados, coisas que você conversou com o seu psicanalista, né? Enfim, coisas desse tipo. Então, para a gente começar, você pode falar um pouco sobre como você concebeu a escrita com esse registro, ou como ela surgiu, né, e rompeu? Bom, em primeiro lugar, super obrigada por esse convite, adoro esse podcast, costumo ouvir, estou feliz de estar aqui, né, do lado da entrevistada. E também, né, obrigada por me convidar para falar desse livro. Que é isso aí, é um livro estranho, né? Causa estranhamento para mim também. Às vezes eu abro e falo, nossa, por que eu escrevi assim? Ao mesmo tempo, né, para já, de alguma forma, trazer o mesmo tom confessional para a própria entrevista, né, meus alunos, assim, ou meu marido, eles falam, mas você fala assim, né? Eu acho que esse é o jeito que você fala de literatura. Não é uma coisa, né? Muitas pessoas me perguntam como foi que você chegou nesse tom, né? Foi algo intencional trazer essa ideia, enfim, escrever de um jeito não acadêmico, como você disse, né? Não circunspecto, né?
E eu acho que por trás disso tem uma visão mesmo minha a respeito de como eu entendo que se deve falar sobre literatura, né? Eu penso sempre que existe, né, um sujeito que vai lá, né, ou uma mulher que vai lá e escreve um livro, é uma pessoa que existe, de carne e osso, senta lá na sua cadeira, tem lá seu computador, ou sua máquina de escrever, o que quer que seja, cria alguma coisa que não é, né, que a gente nunca vai conseguir recuperar indo para a cabeça de quem escreveu, e aí tem um sujeito do outro lado, ou uma mulher também de pele e osso, com papel na mão, lendo, enfim, é um encontro de pessoas, né, um encontro de sujeitos, de corpos, né, mediados aí pela mídia, né, escolhida, seja papel, seja Kindle, seja o que for. E na minha cabeça, assim, desde muito cedo, eu entrei, né, no universo aí da teoria literária, da crítica literária, pensando mesmo, interessada em pensar o que era a leitura, né, o que acontece com a gente quando a gente lê um livro, né, em termos de imaginação, em termos intelectuais mesmo, né, como a gente entende, etc. Então, né, eu sempre pensei que não fazia sentido falar de literatura se não fosse em primeira pessoa, em certo sentido. Claro, né, vou escrever um texto acadêmico, não necessariamente, claro, não vou ser, né, confessional como eu pude ser nesse livro. Mas em sala de aula, né, quando eu tento trazer a experiência, né, a experiência intelectual, mas afetiva também, de uma determinada obra que eu li, eu vou sempre falar desse jeito. E aqui, no caso do livro, de fato, a minha proposta era tentar entender de que modo esses homens, né, inventaram o que eu sou, em grande parte. Eu não tinha como falar disso de outro jeito. Eu não estou propondo entender, né, a masculinidade ocidental. Eu não tenho, né, os recursos para isso. Eu tenho recursos para dizer como essas obras, né, me afetaram, constituíram como leitora, mas também como mulher, né, como indivíduo. Continuando com isso, né, eu fiquei pensando nessa crítica feminista que você cita lá no livro, de que essa linguagem, ela é machista, ela é muito um traço muito masculino, né, desse sujeito homem branco ocidental que se coloca nesse lugar, né, e que no fim das contas acaba sendo a língua franca da academia, do jornalismo. É isso que a gente costuma associar com a ideia de credibilidade, né? Objetividade, imparcialidade, qualquer coisa desse tipo. E o seu trabalho, de alguma forma, descentra um pouco essa ideia, né? Como que você olha para isso a partir dessa crítica feminista, a partir desse olhar que está pensando em construir textos de outra forma, com outras linguagens? Engraçado, né? Essa ideia de... Enfim, às vezes eu penso, é um livro feminista ou não é um livro feminista? Porque eu tomo como objeto, obviamente, essa produção, não só literária, mas, né, de cinema, música e tal, produzida, né, por homens. Eu não faço exatamente uma crítica contundente, eu tento fazer uma crítica afetiva dessas obras, mas ao mesmo tempo eu realmente fico me perguntando, né, o que tem de feminista? Eu sinto ele como um livro feminista, mas eu fico me perguntando por quê, né? E eu acho que, em grande parte, bom, claro, tem muitas, né, eu ridicularizo muitas questões masculinas, né, não tem dúvida, eu questiono outras tantas, mas eu realmente acho que a linguagem, né, o modo como eu escrevo, esse se colocar, né, como um corpo que pensa, mas que sente também, é algo, de fato, né, feminista, nisso que você chamou de um recentramento, né? Não necessariamente para a gente confiar enfim, em alguém, né, ou para confiar numa opinião de alguém, numa crítica, né, ou, enfim, numa posição intelectual de alguém, a gente precisa desse tipo de recurso que não, se essa pessoa não falar de um jeito muito objetivo, e não só objetivo, né, de um jeito que demonstre um distanciamento quase cínico do objeto. Se a pessoa não falar assim, é porque, enfim, ela está sendo enviesada, ela está falando com o coração, está falando com as emoções, está falando... enfim, não vou confiar nessa pessoa, né? Só que é evidente que todo mundo sempre fala, né, a partir do seu lugar. Talvez, quando a gente se coloca assim, em primeira pessoa, o que a gente faz, na verdade, é tornar explícito o que, de outra forma, é camuflado nessa fala, enfim, que eu gosto sempre de pensar nesses termos, né, carregados de um cinismo mesmo,
Tem um capítulo do livro que eu gosto muito, que talvez seja assim, o coração do livro na minha cabeça, que é um capítulo que eu discuto a questão da melancolia, né? A melancolia como um valor, né? Se esse sujeito, se uma pessoa parece melancólica, ela deve ser inteligente, percebeu tudo de errado que existe no mundo e por isso carrega esse peso sobre os ombros e fala de uma maneira séria, vou confiar nessa pessoa. Quando, na verdade, é uma escolha estética, né? E uma escolha estética que eu digo assim, não é para criticar quem assume essa postura, né, ou quem de fato é melancólico de verdade, mas a exigência disso como critério de credibilidade é uma loucura. Você parte do princípio que a alegria, na verdade, você acaba por determinar que a alegria, né, é algo ruim. Né, que se você encarar o mundo com otimismo, com alegria, com esperança, com o que quer que seja, com afeto, com amor, você automaticamente é mais burro. É um negócio, na minha cabeça, que é insano, assim, e muito, muito antiprodutivo. E quando a gente está discutindo, ainda por cima, a questão da literatura, né, eu fico pensando assim, em sala de aula, com turma de calouros, se chegar lá e falar, né, sem encanto nenhum, né, sem mostrar o quanto aquilo me comove, né, um poema, um conto, um romance, as pessoas vão falar, então não me interessa, né? Enfim, então eu acho, assim, né, para ligar uma coisa com a outra, né, o feminismo e essa linguagem mais... E não é só pessoal, né, não é só a questão... A escrita em primeira pessoa pode ser muito idiota também. Idiota no sentido de arrogante e solipsista e tal, né? Aqui eu acho que o que me interessa é esse convite à conversa, de falar, olha, eu sou uma pessoa, eu vivi essas experiências... Será que você viveu alguma coisa parecida, né? Vamos conversar. Ou será que você viveu alguma coisa completamente diferente? Ou vamos trocar ideia. Porque uma das coisas que tem sido mais legais, assim, de ouvir em relação ao meu livro tem sido a resposta de homens, assim, que escreveram coisas para mim, ou no jornal e tal, falaram, nossa, né, como me ajudou a pensar a minha própria experiência de masculinidade. Eu falo, nossa, eu fico comovida, e acho que eu não conseguiria fazer isso se eu tivesse escrito de uma maneira objetiva, se eu não tivesse compartilhado as minhas experiências, né? Essa ideia de compartilhar a experiência para mim é muito importante. E é muito interessante, né, porque você faz essa crítica do distanciamento cínico, né, dessa forma de falar, de escrever, que não se envolve, que não toca, que não chega perto, né, que não tem calor, mas você também é uma defensora dessa literatura que deliberadamente inventa novos mundos, se coloca em contato com os leitores e não se restringe ao quem é o autor e ao contexto social em que ele vive, né? Pensando, por exemplo, no que você já disse, já escreveu sobre autoficção, que está um pouco nesse registro, né? O autor falando de si mesmo e sendo lido nessa relação direta, né, entre obra e autor. E aí tem uma frase muito boa no seu livro, né, essa tentativa de escapar da armadilha de ler literatura já sabendo onde se quer chegar, né, tentando evitar esse distanciamento cínico e ao mesmo tempo entendendo as relações, as tensões entre obra e autor. Não sei se isso fez sentido, se ficou muito nítido o que eu disse, né? Porque eu acho que são várias coisas que você aponta. Mas, enfim, né? Como se manter aberta para o inesperado ao ler uma obra, né? Como se envolver com o texto que você está lendo, enfim, né? Como manter essa atitude. Não sei, é a pergunta de $1 milhão, né? Mas eu fico... Essa coisa, né, da autoficção, eu acho que hoje em dia, né, eu tenho uma postura um pouco menos radical. Eu fiquei muito, muito chateada, de fato, assim, quando a Annie Ernaux ganhou o Nobel de Literatura, né? Não porque eu não goste da Annie Ernaux, ou não porque eu não goste de ler, enfim, textos autorreferenciais, né, textos a respeito né, da própria vida, numa linguagem extremamente realista e, enfim, calcada realmente na experiência, né, sem fabulações e sem invenções. Mas porque, em algum momento, me pareceu que isso estava tomando, né, completamente o lugar justamente da literatura de invenção, disso que a gente, sei lá, há 2 séculos chama aí de literatura de ficção, romance ficcional. Certamente, né, a marca dessas últimas décadas na literatura, no que vem sendo não só lido, mas comentado, publicado, premiado, tudo isso vem sendo muito marcado por essa voz, por esse eu, que pode ser, de novo, né, que pode ser interessante, pode não ser interessante. O que me perturba muito é a substituição de uma coisa por outra.
acho que isso aparece nesse livro, aparece em artigos que eu publico e também movimenta a minha pesquisa acadêmica mesmo, né? Que será que a gente está perdendo alguma coisa nesse movimento de abrir mão da invenção porque a gente precisa de mais do real? Deixa eu ver se eu elaboro isso de um jeito um pouco menos confuso. Será que essa insistência em ler narrativas muito calcadas na experiência pessoal, real, documentada, né? Claro que a gente pode, né, discutir infinitamente a respeito de como a própria memória ficcionaliza os acontecimentos e transformar em linguagem sempre significa deixar uma de coisa para fora e tal, mas o que me perturba é isso. O que a gente perde ao dizer que a gente está num momento muito complicado socialmente, politicamente, que faz com que a gente sinta esse desespero pelo real e que faz com que esse tipo de narrativa vá tomando o lugar de narrativas ficcionais, fazendo algo como desacostumar a gente a viver esse espaço do outro, né? Porque eu penso muito assim, quando a gente lê um livro, vou citar Annie Ernaux só porque é um nome óbvio, né? E uma pessoa que faz isso muito bem, né? Mas quando a gente lê uma narrativa a respeito do pai ou da mãe ou de alguma espécie de acontecimento escrito pela Annie Ernaux, a gente tem essa sensação o tempo inteiro de que essa personagem que ela está narrando é uma personagem já preenchida pelo corpo da Annie Ernaux, que a gente conhece a cara dela, né? A gente conhece a cara, a gente conhece o corpo, a gente conhece a voz dela. A gente não perde uma espécie de possibilidade de se lançar nesse personagem. Esse corpo já está preenchido por essa figura da Annie Ernaux. Por exemplo, essa é uma coisa que me interessa muito no livro, né, é ficar pensando, caramba, né, penetrando aí, né, emprestando a minha imaginação para os personagens do Philip Rothman, por exemplo, do Philip Roth. Eu passo a ser homem, né, no espaço ali, nesse momento de leitura. Mas eu nunca passo a ser a Annie Ernaux. A Annie Ernaux existe, ela está lá, né. Então, adoro a Annie Ernaux, adoro aquele livro do Edouard Louis, que eu acho uma coisa maravilhosa, né, um que é pouco comentado, mas o História da Violência, e tantas outras, mas só gostaria que eles não tomassem o espaço, né, da literatura de ficção, da fantasia, porque eu acho que a fantasia leva a gente para um lugar em que a gente não sabe em que a gente não está nem no verdadeiro nem no falso, muito pelo contrário. E essa é uma experiência exclusiva da ficção. Bom, nas suas respostas e no livro, né, parece muito o debate sobre o corpo, né? E eu acho que dos vários ensaios esse que ficou mais na minha cabeça, né? Porque nesse capítulo que você discute mais detidamente essa questão, você diz que as mulheres são muito corpóreas, né? Na ficção, na literatura, né? Ou seja, elas são vistas como os corpos que elas habitam, né? Por isso que a gente está sempre autorizado a falar dos corpos das mulheres, porque é quase como se fosse algo que não se reflete muito, né? E os homens, por outro lado, precisam transcender seus corpos, né? Fazer coisas maiores do ponto de vista artístico, do ponto de vista intelectual. Obviamente, né, você está falando do cânone ocidental, isso também se aplica a alguns homens, né? Fiquei pensando, por exemplo, em todos os trabalhos que fazem essa crítica também aos homens negros, né? Que eram vistos como corpo viril, que era bom para o trabalho pesado, mas não para o trabalho intelectual, o corpo hipersexualizado, né? Que gerava fascínio, mas ao mesmo tempo muito medo, né? Enfim, eu queria que você falasse um pouco melhor sobre isso, né? Como que você olhou para essas representações do corpo, para esse debate sobre o corpo, nessas obras que você apresenta no livro? Bom, falar do corpo é sempre tão complicado, porque que corpos são esses, né? Você mesmo levantou agora a questão dos corpos negros. Enfim, eu só queria voltar um pouquinho, né, para reafirmar que eu não estou fazendo no livro um estudo sobre a representação dos corpos. Como eu sinto, de uma maneira muito enviesada pelas leituras, pelas obras que me marcaram, pela leitura que eu fiz dessas obras. Enfim. Lembrando isso só para também fugir de qualquer ideia de que eu possa estar tentando uma objetividade que eu sei que é impossível. Mas como eu vejo, né, a questão dos corpos, eu acho que tem muito a ver com o que a gente já estava conversando. O corpo perturba um tanto a ideia de que a gente pode ser objetivo a respeito de alguma coisa, no sentido de que a gente não é simplesmente uma consciência, né, o sujeito de um lado com sua consciência inteligente, produtora de conhecimento, diante do mundo à sua volta, que se torna então um objeto de interpretação. O corpo bagunça bastante isso, né? Eu posso
achar alguma coisa a respeito do que quer que seja e meu corpo dizer, não, você está tentando fazer uma avaliação objetiva e de repente você está arrepiada com alguma coisa. Ou alguma coisa te faz chorar e você não consegue mais dizer se aquilo... Isso acontece muito comigo. Eu estou achando o filme bom e estou bocejando. O corpo passa a perna na gente, né? Inclusive. Né? Então a gente acaba voltando um pouco para esses paradigmas muito masculinos, muito convencionais, né? Masculinos, ocidentais, eurocêntricos, que obrigam a gente a interpretar, extrair o sentido de uma determinada, o que quer que seja que a gente toma como objeto, como se a gente não tivesse implicado nisso, né? Nesse próximo processo de interpretação. Quanto a gente imagina e sente também afeta, inclusive, a própria escolha do que a gente vai tornar objeto para a gente. É claro que, né, o risco aqui de pensar em termos de masculinidade, né, um traço masculino, né, o homem é o sujeito que tenta esquecer que tem um corpo e que é mais uma consciência, a mulher não consegue esquecer que é um corpo. Enfim, a gente acaba caindo num esquematismo que não funciona muito bem, né? Enfim, tem outros riscos de pensar como a mulher é mais sensível, né, mais afetada por sentimentos, emoções e pelo próprio... Não é exatamente isso. Eu acho que talvez a gente, ao longo dos séculos aí, tenha sido também obrigada, né, a ocupar esse espaço por trocentos motivos diferentes, desde que do fato de ter sido a questão do cuidado doméstico, ter sido, né, um espaço, enfim, imposto para a gente. Não existe nada intrínseco com que faça que a mulher seja mais corporal e o homem mais intelectual. São espaços que vão se negociando e tal. E eu, particularmente, não gosto muito de uma discussão, de algumas propostas de escrita feminina, escrita que é mais fluida, escrita que é mais, sei lá, pensando, tipo, a Helene Cixous, ali do Riso da Medusa, né? Ou algumas interpretações que se fazem também da Clarice Lispector, com essa escrita muito... de uma sutileza que só a mulher tem. Essas coisas eu acho que a gente cai, né, em essencialismos muito, muito chatos, né? Muito que deixam a gente também muito... nós mulheres mesmo, né? Muito amarradas numa perspectiva X. Mas eu acho, né, voltando assim, à questão dos corpos no livro, eu tenho a impressão de que a gente se viu durante muito tempo como objeto, né, como a gente estava justamente do outro lado da consciência. Então, o sujeito, a consciência que observa, o outro, nós éramos corpos sobre os quais se impunham mesmo, né, valores e ideias, o que quer que, né, se pudesse impor ali. E a gente acaba também negociando com isso e usando esse espaço mais físico, né? Não sei se isso faz muito sentido, também estou aqui pensando enquanto eu falo. E acho que também tem uma questão política aqui, né? Que é, bom, se me colocaram nesse lugar de objeto, nesse lugar de corpo a ser observado e tal, como esse corpo pode girar essa história e se colocar no lugar de observador? Que aí não vai ser uma consciência só pura que vai estar observando, é esse corpo observado que observa. Né? Tem até um livro da Siri Husvet, né? Agora viúva do Paul Auster, que é um livro de ensaios que é uma mulher observando homens observando mulheres, que joga justamente com essa... Como é isso? Quando o corpo que é observado se torna aquele que observa, né? Ele não vira, de repente, uma consciência objetiva, ele é um corpo que observa. Continuando nesse tópico dos corpos, né? Tem um capítulo, acho que é o com mais referências pop do livro, né? Para além do cânone literário, você começa falando do Marlon Brando em Um Bonde Chamado Desejo, e aí lá pro final você faz uma defesa da fetichização do corpo masculino. No livro essa ideia aparece como uma espécie de antídoto a isso que você está falando, né? Do par homem ativo, mulher passiva, homens que olham e desejam, mulheres que são olhadas e são desejadas, né? Isso também ficou na minha cabeça, eu queria que você explicasse essa ideia que você está apontando de precisar fetichizar os corpos masculinos. Eu acho que tem muito a ver, né, com isso que eu estava dizendo. Eu brinco, né, com essa palavra fetiche, que é uma palavra super carregada, psicanaliticamente, e muito ligada à ideia de perversão, né, etc. Mas eu estou pensando aqui num sentido quase de dicionário mesmo. Né? O que é um fetiche? É esse objeto que tem poderes mágicos. Né? Tem poderes de transcender
a nossa experiência empírica do cotidiano. São esses objetos que têm poderes de transformar alguma coisa. Que é muito diferente, e defendo então que a gente pense, que se represente o corpo masculino nessa chave do fetiche. Que apareçam mais homens seduzindo, né, seja no cinema, seja na literatura, homens que despertem o desejo. A gente pode pensar nesse despertar do desejo como esse poder mágico aí do fetiche. Por que eu proponho que isso é diferente do modo que é tão denunciado, inclusive, né, pela crítica feminista de como os homens representam as mulheres? Porque essas personagens femininas, sedutoras, são muito frequentemente representadas como corpos que permitem aos homens falarem o que quer que eles sejam, falarem o que quer que eles queiram, ou pensarem o que quer que eles pensem. E por isso também tanto, né, essa ideia de as mulheres precisam corresponder a determinados padrões, elas não têm que ter exatamente uma força própria que perturbe. A sedução vem muito de se adequar ao paradigma, se adequar a uma norma, e a partir de então os homens aí pensam o que eles querem pensar. Já a ideia de fetichizar o corpo masculino me parece simplesmente assim, não, a gente não está querendo usar, né, pensar nesse corpo como um objeto, né, que nos permite então sermos sujeitos. A gente está pensando nesse corpo como uma coisa que realmente nos afeta enquanto corpos, que fazem com que a gente saia da experiência cotidiana banal e que a gente fique desconfortável, no final das contas. De um desconforto produtivo, que acaba também dá para fazer uma relação disso com a própria ideia de arte. Quando a gente toma contato com esse tipo de experiência, a gente é perturbado naquilo que a gente achava que a gente sabia. Promove alguma coisa que tira a gente justamente dessa estabilidade do empiricamente verificável, né, do racionalizável. Lígia, acho que não nessa resposta, na outra, né, você estava falando que o corpo bagunça, o corpo passa a perna. Isso aparece no seu livro, principalmente na primeira parte, que é sobre o pênis, as representações do pênis, né? O pênis como o grande pilar da masculinidade no pensamento ocidental, na cultura ocidental, muito antes também, né? Você vai a períodos anteriores para falar sobre isso, né? E você vai muito fundo nessa ideia da impotência, da incapacidade de ereção, né, como uma ferramenta literária, uma ferramenta ficcional, para apontar que existe um problema, né, mesmo que a causa não seja conhecida, né, essa é uma passagem desse trecho. Eu queria usar isso, né, para te pedir para falar sobre como você olha o pênis como o elemento que define a masculinidade, quais efeitos isso tem nos homens e nas mulheres. Nossa... O pênis como esse elemento que define a masculinidade. Eu não sei se eu concordo exatamente com essa ideia, né? Eu fiquei pensando naquele trecho que você diz que há um palito que sustenta toda a identidade de um homem, sabe? Que é uma história de uma amiga minha. Dessas histórias de amiga. Parece até, né, aquela coisa, respondo isso aqui para o meu TCC, mas é realmente uma história de uma amiga, não é uma história própria que tem isso também, né? O livro, às vezes, não é tão confessional assim. Mas, enfim, para mim é um mistério, no final das contas, né? Eu acho que o que permanece do livro, assim, como meu entendimento da masculinidade, é a perplexidade diante das... Por isso eu falei assim, eu não sei se eu de fato concordo com essa ideia de que é a relação com o pênis que define o homem, porque eu, na verdade, não sei se é, né? Eu nunca vou saber. Essa é um pouco a questão. Eu nunca vou saber. Me impressiona o fato de como isso é recorrente nos discursos a respeito da masculinidade, certo? Seja na literatura, seja no rádio, seja na piada, né, que eu ouço na esquina, quanto existe uma obsessão dos homens em relação ao próprio pau, seja no sentido do tamanho, seja no sentido dessa vontade, né, ingovernável, o pênis que não sobe quando tem que subir, ou sobe na hora que não devia. Mas, por outro lado, apesar de eu ficar perplexa com a presença generalizada dessa discussão, né, afinal de contas, enfim, é isso, né, é só um pedaço e tal, ao mesmo tempo eu fico fascinada, né, é o que eu não tenho. Eu acho que, enfim, tem isso, né, no livro, no momento que eu disse para o meu analista, no momento ridículo, isso é realmente verdade,
meu analista foi no meu lançamento, eu falei, você viu, né, tá lá. Que é isso, me deu inveja, né, de ter, lendo sobre impotência, me deu inveja de ter um pau, porque parece simplificar tanto, né, a questão ali, né, tipo, não, eu queria transar com essa mulher, mas o pênis não funcionou, né, resolvido, né, você tem ali um elemento, olha, veja bem, não é minha culpa, tem esse ser aqui que mora em mim, que tem suas vontades próprias, me parece uma coisa muito, enfim, muito divertida por um lado. É isso, simplifica, né, a vida. Você tem ali se você souber delegar bem os poderes para ele, né, você tem um jeito mais fácil de negociar frustrações e falta de desejo. Mas, de novo, né, o que fica é essa perplexidade diante de uma experiência que eu realmente só consigo viver por breves momentos enquanto eu estou lendo ficção. Aí eu consigo, uns minutinhos, ter um pau. Sim, e eu fiquei curioso para saber como que você está recebendo as reações de homens que leem o seu livro, porque eu imagino que cause um certo desconforto, não é usual, né? Provavelmente é mais usual o caminho inverso, né? De homens falando dos corpos das mulheres. Enfim, o que você tem escutado de homens sobre essa parte do livro, sobre o livro como um todo? Eu tenho amado, assim. Eu acho que, em grande parte, eu ia falar um exagero, né? Eu ia dizer, eu escrevi o livro para ouvir o que os homens têm a dizer sobre isso. Mas é um exagero, mas não tanto. Eu tinha muita curiosidade de saber o que os homens achariam. E num determinado momento eu fiquei pensando, não, eles nem vão ler, nem vão se interessar. Vão provar meu ponto ao não se interessarem, né? Mas não, eu tenho tido umas respostas muito legais. Vou citar uma que eu acho que foi a que eu fiquei realmente comovida, assim. O Daniel Galera, que é o único escritor brasileiro contemporâneo a mim, da minha idade, né? Ele publicou na newsletter dele um texto super bonito a respeito de como toda a reflexão a respeito disso que eu estava discutindo antes, né? Que eu estava falando dessa questão da melancolia como um valor muito atrelado à inteligência, umas coisas, né? E ele escreveu uma newsletter linda, 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 de como ele pensou, de coisas que ele perdeu na vida por ter meio instintivamente assumido essa posição que ele achava que era a posição que ele deveria ter como escritor, como um homem inteligente, intelectual. E ele falou, nossa, né? E realmente, em algum momento, eu percebi que eu podia ser alegre, que eu podia ser mais leve. E é muito bonito, né? Assim, eu fico... Enfim, é um livro de ensaios, né? Claro, tem essa linguagem que não é acadêmica, que não é objetiva. E, de repente, eu recebi uma resposta. Eu estou citando Galera porque realmente ele concentrou, assim, num texto muito bonito essa reação, mas eu recebi reações, assim, de amigos ou de outros, enfim, de críticos e tal. E, de repente, se vê as pessoas lendo e tendo esse momento de... vou voltar para aquela ideia de compartilhar a experiência, né? Tudo que eu sempre gostei de viver enquanto eu lia obras de ficção, ou poemas, ou ensaios, que é, caramba, né? Esse livro me ajudou a entender certas coisas a respeito de mim mesmo, ou do mundo, ou do que quer que seja. De repente, receber isso com um livro que eu escrevi foi uma coisa, assim, a única palavra que eu consigo realmente pensar é comovente, né? Então, claro, teve reações de homens que ficam ainda num pouquinho de uma chave do cinismo, às vezes umas reações também que a gente vê com muita frequência, homens escrevendo a respeito de livros escritos por mulheres, que é: vou dar a resposta que eu sei que eu devo dar, né, de falar, nossa, estou me reconhecendo aqui nas críticas, etc, etc, que fica uma coisa um pouco esquemática, e alguns talvez um pouco desconfortáveis nessa coisa de repente eu me tornei objeto, não estou acostumado com isso, né? Mas em geral tem sido muito bonitas as reações. Lígia, você falou disso aqui, isso aparece no livro também, né? A necessidade de não essencializar o masculino, os homens, a masculinidade, né? Como aconteceu por muito tempo com as mulheres e com o feminino, né? Ou seja, não partir do pressuposto que existe uma experiência masculina totalizante, né, mas inúmeras experiências masculinas, e talvez cada homem que lê o seu livro tenha uma reação diferente a partir dessas histórias de vida, né, enfim. E eu fiquei pensando nas outras existências, nas outras experiências de homens, né, por exemplo, homens gays, homens trans, né, que muito provavelmente vão olhar para o seu livro e vão
pensar em outras coisas para além daquilo que está lá, né? Como que você enxerga essa complexificação do debate sobre a masculinidade? Como ele é incorporado no livro? Bom, eu acho que ele é bem pouco incorporado no livro, porque volto sempre para o meu, né, disclaimer ali, que é também, enfim, é claro, né, é um pouco uma desculpa conveniente, mas é uma desculpa conveniente verdadeira. Eu estudei ali no final dos anos do século XX, eu fui, as coisas que eu lia na escola, enfim, o que se publicava, eu li muito homem hétero, né, muito homem branco hétero. Branco aqui é uma questão essencial. E ao mesmo tempo, hoje em dia, eu fico tão feliz, assim, com essa multiplicidade de perspectivas, e eu tenho um amigo gay que fala, né, nossa, né, me criticou, falou, pô, não tem, né, você fica aí só falando dessa masculinidade heterossexual e a gente tem uma outra, né, experiência muito diferente e tal. Eu falei, por favor, escreva esse livro, né, não é uma falta de interesse, definitivamente. E mais, né, se a gente for pensar ainda em termos estéticos mesmo, né, eu acho que pensar essas outras experiências, volta para a questão do corpo também, pensar as experiências de outros corpos gera tantas possibilidades estéticas novas, né, no sentido de formas de narrar diferentes, né, não só novas histórias, digo assim, não são nem uma questão só de tema do que a literatura conta, mas de como ela conta. Sei lá, assim, como leitora agora, não pensando nessas leituras formativas, mas muitas coisas que têm me sacudido agora, vem justamente desse lugar, né? De pensar como, sei lá, pensando a Camila Souza Viriata, né? Ela escreve de uma forma, não só sobre uma temática diferente, mas de um jeito diferente, né? Que é justamente muito mediado pelo corpo, né? Por um corpo que não fica naquela arrogância, né, de dizer que não é um corpo, é uma consciência, né, que tenta ver as coisas com certo distanciamento, etc. Então, assim, eu sou uma pessoa muito otimista, muito interessada, assim, no que pode vir. E eu acho que é justamente um dos lugares de onde pode vir coisas mais legais, assim, a gente vê como esses corpos de desejos diferentes, eu digo, diferentes do que a gente está acostumado a ver por causa da imposição de um cânone tão chapado, né? Enfim, acho que gera novas formas de ver o mundo mesmo, não é simplesmente... Não me interessa tanto, eu acho, né? Volta um pouco para aquela sua pergunta a respeito dos escritos autorreferenciais, né? Das escritas de si, da autoficção e tal. Como professora de literatura, como teórica de literatura, me interessa muito ver de que forma essas outras experiências demandam novas formas de contar essas experiências, né? E a gente fica sempre pensando, né, não se faz mais nada de novo na literatura, a gente ainda está nos paradigmas modernos, etc. E eu acho que esse tipo, né, eu acho que esses corpos diferentes acabam sacudindo, né? Volta o corpo para passar a perna na gente, falando, não, cara, a gente tem que descobrir novas formas de contar, porque essa forma antiga não dava conta do que eu vivia, né? Claro, estou sendo um pouco utópica aqui, no sentido de uma expectativa de uma revolução da narrativa contemporânea, não é isso, mas eu tenho visto muitas novidades que vêm, né, justamente de eu preciso descobrir uma nova forma de contar. Uhum, com certeza. E para a gente encerrar, Lígia, né? Você estava falando dessa hegemonia, dessa predominância dos escritores homens brancos nas suas leituras formativas, né? No cânone de uma forma geral. Mas para lidar com isso, né? Você defende ler esses escritores, né? Muitas vezes reconhecidamente machistas, misóginos, né? O que a gente veria hoje como os machos tóxicos, né? Que escreveram coisas que causam espanto hoje em dia, né? Por que isso? Por que não abandoná-los de uma vez, né? Abrir espaço para escritoras negligenciadas, por exemplo, né? Como muita gente defende hoje, né? Como que você olha para isso? Eu acho que a gente tem que ler de tudo, sempre. Bom, resposta mais óbvia possível, conheça seu inimigo. Não tem jeito melhor de conhecer quem você quer, né, tirar desse posto de hegemônico do que você conhecer por dentro, né? Ou seja, experimentar, porque o lance é esse, né, no final das contas. Claro, conheça
todas as formas de dominação, de violência masculinas. Violências simbólicas, violências de fato físicas, né, concretas e tal. Mas como que eu vou entender de que maneira isso se processa dentro de quem comete essas violências? Claro, né, eu posso fazer, né, estudos, posso chegar, né, a entender isso por meio de estudos sociológicos, antropológicos, de ciência política, do que quer que seja, mas essa ideia de entender por dentro, de você, de repente, você se transformar nesse sujeito opressor, eu acho muito... Enfim, por que eu vou abrir mão disso, cara? Né? Por que eu vou abrir mão de repente, estar dentro da cabeça de um misógino, né? Eu estava lendo agora, recentemente, um livro muito bom, assim, não saiu ainda no Brasil, mas de uma escritora francesa que ganhou alguns prêmios, um livro chamado Triste Tigre, né? É a mesma coisa. É um livro de memórias em que ela reconta, ela foi abusada pelo padrasto durante 7 anos, quando ela era criança e no começo da adolescência, uma história brutalíssima, não é nada romanceado, pelo contrário, é um livro, um ensaio em que ela reflete muito a respeito de como ela não consegue romancear aquilo, mas enfim, isso tudo para dizer que a coisa que ela mais queria entender era o que se passava dentro da cabeça desse cara. E aí ela... Qual o nome dela? Chama Neige Sino, Neige de neve, Sino, S-I-N-N-O. E ela fala uma coisa que fica meio... Logo no começo do livro, ela fala logo o quanto ela adora Lolita, do Nabokov. Porque ela fala, é um dos pouquíssimos romances, um dos pouquíssimos livros, mas no caso, especificamente aqui, ela está falando justamente de personagens criados, né? Enfim, ela elogia muito a Nabokov por ter criado um protagonista abusador, né? E ela fala, quão raro, tipo, quantos protagonistas, assassinos, ladrões, etc., mas o abusador não tem. E ela fica pensando muito a respeito disso, né? Como eu queria entender esse cara, que representa o mal absoluto, que é o sujeito que abusa de uma criança. E é por aí. Né? Eu acho que peraí, por que eu vou ler a história de um sujeito que acha que a menina de 13 anos, 12 anos está seduzindo ele, até que ele de fato se torna um abusador dessa menina? Porque poucas coisas são mais interessantes e fascinantes do que o mal, a crueldade, né, o mal. E ela fala, se eu posso, né, se eu tenho chance de penetrar a cabeça de alguém que representa esse mal absoluto, por que eu vou abrir mão disso? Claro, eu não estou dizendo, né, não estou fazendo uma comparação entre, sei lá, né, de novo, Philip Roth e um abusador, né, pedófilo, há uma diferença de natureza aqui. Mas a resposta vale, né, é isso. Posso estar dentro da cabeça do sujeito, por que eu vou abrir mão disso? Perfeito. Então, para recapitular, Lígia Gonçalves Diniz é autora de O Homem Não Existe, Masculinidade, Desejo e Ficção, publicado pela Zahar. Lígia, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer conversar com você. Obrigada, Eduardo, obrigado pela sua leitura tão cuidadosa do livro. Obrigado pela oportunidade de conversar, falar aqui dos meus hominhos, como eu gosto de dizer. Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. Se você tiver algum comentário, crítica ou sugestão, já sabe, é só me escrever nas redes sociais ou no meu e-mail eduardo.sombini@grupofolha.com.br. A gente se vê daqui a 2 semanas. Até lá!